A história desse livro, na verdade, ela começa há uns 10 anos atrás. Eu estava terminando a minha tese de doutorado e aí eu fui ao Arquivo Nacional procurar um documento que eu estava precisando, que era a certidão de casamento do barão e da baronesa de Muritiba. Na época eles ainda não tinham recebido o título. Junto com a certidão de casamento, era uma pasta de arquivos familiares que a família Tosta doou para o Arquivo Nacional. E aí eu não aguentei de curiosidade, não consegui me ater somente à certidão de casamento e comecei a olhar os outros documentos. E era uma pasta muito interessante, porque tinha recortes de jornal da Proclamação da República e também 3 manuscritos com letras diferentes, né, dizendo que eram manuscritos do Barão de Muritiba, da Baronesa de Muritiba e da Princesa Isabel, relatos sobre o 15 de novembro. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que curioso, e comecei a ler e não consegui parar de ler, porque eram 3 relatos muito próximos, mas que contavam ali uma visão monarquista da Proclamação da República, né? Então, o que aconteceu dentro do palácio, que eles foram proibidos de sair, que eles ficavam preocupados porque os filhos não estavam com eles no palácio, o imperador também não, tinha que voltar às pressas de Petrópolis. Então, todas as estratégias e toda a movimentação que eles fizeram naquele dia, né, ao saber do que na época eles estavam achando que seria um levante militar e acabou, né, se tornando a proclamação da República. E a Princesa Isabel mesmo se mostra muito surpresa, né, em relação ao que estava acontecendo, como que a monarquia está caindo, como que a República começou, né? Então, são 3 relatos diferentes, porém muito similares, porque a gente consegue ter a clara noção de que ali tinha uma vontade de construir conjuntamente um relato monarquista sobre a proclamação da República. Então eles estão tentando contar uma determinada história, que é a história daqueles que foram forçados a sair, que perderam. Então quando a gente vê o que eles escreveram em 89, eles destacam a surpresa, que não sabiam de nada que estava acontecendo. Esse não é o relato, mas esse é um relato daqueles que estavam vivendo essa história do lado da monarquia. Porque quando a gente estuda esse contexto, a gente vê que o movimento republicano está crescendo desde 1870 e tem outros elementos que são muito importantes, fundamentais mesmo, para se entender essa história, como, por exemplo, a abolição da escravidão, que nenhum dos 3 menciona, só o Barão menciona muito rapidamente no relato dele. Uma das coisas que a gente tentou fazer ao explicar os relatos foi justamente contextualizar no período histórico mais amplo, para ele não ficar só os 3 relatos como se eles fossem aquilo que aconteceu. Esses 3 relatos, eles são a visão monarquista da Proclamação da República. E foi por isso também que a gente contrapôs a visão monarquista ao relato republicano que está nos anexos, que é um relato conhecido do jornal O País, que é um jornal republicano que conta também a sua própria narrativa, não só da Proclamação da República, como desses dias do exílio da família real até a chegada, da viagem da família real até a chegada em Lisboa. Então é uma espécie de contraponto e uma janela, né, para convidar o leitor para suspeitar dos relatos, para tentar entender o que está por trás e tentar entender um pouco esse contexto histórico, que é um contexto muito conturbado, muito polêmico, muito sujeito a várias interpretações até os dias de hoje.